Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8h36, começando mais um Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Ao vivo, você já sabe, pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, o nosso canal oficial Ponto a Ponto. E é claro, como você já denota observando o nosso monitor diariamente, desde a última semana, já estamos com a rádio Star News Santos para todo o planeta. Já estamos aí, já passamos já da classificação de estado de expectativa e experiência no ar para colocar muita coisa. Você já tem música, informação, o pessoal está elogiando as notas jornalísticas que acontecem a cada tempo e com informações de todo o planeta. É importante isso, essa filosofia da Rádio Star News Santos, por isso acompanha a gente, né? Daqui a pouco eu passo todos, vou passar já, para que você já note, né? O nosso site é o www.radiostarnewsantos.com. O nosso, como gostam, um dos nossos convidados é Instagram. Ele reage se eu falar o contrário, então, para que o médico disse, não o contrarie. O nosso Instagram é o @Rádio Star News Santos. O nosso Facebook é o Rádio Star News Santos. Rádio Star News Santos, e o nosso WhatsApp é só da rádio, não é o meu, nem da Virgínia, nem ninguém. É o da rádio para você, é o 13998-058709. 998-058709. E através da Radiosnet, do aplicativo Apple Store e também do Google Play, você baixa o aplicativo da Rádio Star News Santos. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo programa. Graças a Deus, esperamos ter um ótimo programa para todos nós, mandar fluidos positivos, é uma pessoa que a gente gosta muito, é nossa querida Celeste, espero que tudo esteja bem, né? A gente, quando fala em saúde, é o bem maior que cada um de nós, os nossos seres humanos. Você pode ter belas roupas, que é importante, boa casa, bom carro, tem muita coisa boa, tudo isso é importante? É. Não estou filosofando, e por isso até nós trouxemos uma pessoa importante para falar disso no direito até. Inclusive os nossos magistrados do STF, que merecem todo o meu respeito, toda a minha admiração, porque estudaram, ninguém chega ao STF por acaso, ninguém está passando na porta do STF, vou entrar e ficar, não. Mas de vez em quando também denotam e tomam algumas atitudes que talvez não seriam tão ortodoxas, ou a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Para isso a gente trouxe uma convidada para lá de especial, eu vou apresentá-la aqui, eu sei que o meu convidado nem vai questionar isso, porque ele é realmente um gentleman, né? Que é a doutora Maria Edith de Vasconcelos. Eu não vou falar o nome inteiro aqui, vou deixar para ela falar, só pelo nome você já percebe que ela tem um cabedal de conhecimento. Ela é advogada, professora e doutora em filosofia do direito. Doutora Maria Edith, obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que a sua agenda é vasta, é bastante concorrida, mas para nós é enriquecedor e muito prazeroso recebê-la aqui. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade do convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Por gentileza, com a sua graça completa. Maria Edith de Azevedo Marques, Borba de Vasconcelos. Para uma mulher pequena, é um grande nome. Nós temos um conde, nós temos hoje uma rainha no programa. Esse é nome de rainha. Olha, fazendo uma paródia com uma outra emissora que pede a repetir da hora, eu vou pedir a sua gentileza, porque com certeza muita gente ouvindo está falando, eu conheço essa advogada. Repita a sua graça, por favor. Maria Edith de Azevedo Marques, Borba de Vasconcelos. Depois dessa, bom dia, meu querido Paulo Eduardo Costa. Quem conhece gosta, mas acho que o senhor percebeu a grandiosidade da nossa convidada, que eu amei para fazer par com o senhor hoje aqui. E vou te dizer mais, a família Azevedo Marques, por exemplo, de onde vem a família da Maria Edith, é uma família tradicionalíssima aqui na região. O maestro José Jesus de Azevedo Marques foi o autor da música do hino de São Vicente, que é uma música belíssima, eu digo que talvez seja um dos hinos mais lindos, né? E ela é aparentada com o nosso querido Otávio Borba de Vasconcelos, não é isso? Sim, então, meu marido. Por acaso, nós temos um motorista em comum, que às vezes transporta ela e transporta mim, que é o Douglas Melian, que atende ela, atende o Dr. Borba e tal. E aí a gente sempre acaba tendo notícias através da... Que gostoso, que bacana, né? Prazeroso isso. A nossa região é uma região muito pequena, né? As pessoas todas se conhecem. Mas muito rica em boas cabeças.
Nós temos cabeças aqui diferenciadas e boas para vários assuntos. O Dr. Borba de Vasconcelos foi um brilhante jurista, uma pessoa assim, fabulosa, foi promotor de justiça em São Vicente durante muitos anos. Né? No total, foram 45 anos aqui em Santos e São Vicente, a vida toda. Né? É uma coisa impressionante. Então, assim, quando você se doa tanto tempo ao direito, né, a gente se sente pequeno, especialmente eu, que me formei em 85 na Católica de Direito de Santos. Ele não foi meu professor. Já se vão quantos anos? Eu esqueci, eu perdi as contas agora. Tá bom, depois então pula essa parte. Não precisa comentar. Bom, até 2015, 40, quase 50 anos. Faltam ainda 40, se mantém jovem, jovial. 48 anos. Faz muito tempo. A gente, quando começa a pensar em tempo, começa a me assustar. Mas como diriam as nossas queridas ouvintes, que são seguidoras suas, a Márcia, por exemplo, daqui a pouco está reclamando aqui, né? Ela vai falar do corte do cabelo e mais, né? Eu vou começar já dizendo. Você não sabe que tem a mulherada aqui, elas estão virando fãs do programa, eu não acho nada errado, continue assim, mas este rapaz que está ao meu lado aqui, né, é ele mesmo, é aquele rapaz do comercial do Grecinho 2000. Engraçado que a atriz, a Dalile Ayala, doce pessoa, quase não perguntam dela, perguntou do senhor. Então, como é o senhor que está aqui, é o Paulo mesmo do comercial do Grecinho 2000, que ele não faz uso, vocês podem perceber. Você sabe que eu gravei com a Dalilé depois, Valita, algumas outras coisas, mas essa história do Grecinho 2000 ficou marcada, né? Verdade. Pela imagem, eu acho. Ficou, porque né, eu fiquei na TV, fiquei nos outdoors, fiquei nas revistas, nas caixinhas do produto, então marca muito, né? E você vai dar risada. Eu nunca usei Grecinho 2000. Eu acho que não. Pareça, mas está na hora de eu começar a usar, porque os cabelos começam a esbranquecer um pouquinho. Não faça isso. Não, tem que ser natural, né? Eu acho que ter o cabelo natural. Então eu não vou usar por enquanto, pelo menos por enquanto, não sei. É assim, mas eu costumo dizer, se a pessoa se sente bem, com o cabelo não a incomoda, não traz nenhum desconforto, eu não vejo problema. É mostrar sua maturidade por dentro e por fora. Tem uma coisa engraçada. Eu respeito muito isso, e respeito para os dois lados. Claro que a gente costuma dizer para as mulheres são mais vaidosas, as mulheres têm uma preocupação estética, inclusive de que a mulher é maravilhosa. Mas mulher de cabelo branco fica envelhecida. Exato. O homem de cabelo branco fica amadurecido. É diferente. Por isso que as mulheres buscam, né, sempre um cabelo bem cortado, um cabelo, independentemente da idade, que favorece, né, conspira a sua jovialidade. Então é importante a gente ter isso. Então, para homens eu não vejo, não. Inclusive ontem, olha que eu não assisti a TV Globo, acho que faz alguns anos, por força até de um acontecido, né? Eu estava vendo aquele rapaz que venceu um momento difícil, o Fábio Assunção, está com os cabelos totalmente brancos. Quem vê pensa que o rapaz tem lá 70, mas não é a idade. Não parece, ele continua lindo. Não, eu digo o cabelo em si, né? Mas eu digo que ele é um vencedor. É um vencedor, até assistir. Ele é. Até assisti um pedacinho, agora não vou lembrar o nome. Drogas, né? Foi uma judiação, a mãe do ator Paulo, que faleceu. Paulo Gustavo. É um doce aquela senhora, e ela é muito espontânea. E ela dizendo, quem sou eu para pôr o dedo na ferida, quem sou eu para acusar as pessoas, eu tenho um defeito, você tem. Perfeito, perfeito. Claro que se ele te serve alguma coisa na vida para você reconsiderar e aprender, parabéns, ótimo, você aprendeu. E eu vi o olhar dele, não foi para ele, foi para um outro jovem que participava, eu não consegui entender o programa, porque estava com o som muito baixo, mas ele do lado, eu percebi um certo sorriso do lado, quando a pessoa tem a satisfação de ouvir de uma pessoa mais experiente, caramba, eu fiz umas besteiras, mas consegui passar por essa barreira, né? Sim. Por exemplo, a doutora Maria Edith, o direito, ele nos dá a possibilidade de interpretar, ele nos dá a possibilidade de entender. Agora, eu acho encantador ver uma advogada, brilhante advogada aqui pela referência, né, e para o lado da filosofia, que muita gente não entende. E será muito bom hoje, Paulo, para que nós possamos passar, você que também, inclusive, milita na própria cultura, e a cultura é importante, Sim. Um bom advogado que tem uma boa cultura, uma cultura muito rica, dificilmente ele vai à frente do juiz e passa vergonha. Pelo contrário, ele pode até não ser vencedor em todas as causas, as questões, mas, no mínimo, ele deixa aquela impressão para o próprio juiz. Esse advogado vai me dar trabalho sempre, porque ele sabe muito bem onde entrar, sabe muito bem como colocar. Onde surgiu essa sua visão? Eu vou até ser um pouco mais amplo, essa paixão de colocar a filosofia junto ao direito, que é muito importante e muita gente não conhece. Então, eu gostaria até de falar um pouquinho como eu consegui, né, na verdade, conhecer melhor a filosofia. Eu comecei a estudar filosofia, tirando a parte do colegial, enfim, há muitos anos atrás,
Eu comecei, na verdade, a estudar filosofia por uma provocação. Olha. Né? Quando eu comecei meu mestrado, eu tive um professor maravilhoso, o Dr. Risato Nunes, que fez uma observação na primeira apresentação que eu tive de seminário, no primeiro dia de aula. Seminário, hein? Olha que beleza. No mestrado nós tínhamos que apresentar cada um tinha que apresentar um seminário. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a minha exposição, eu falei que eu nunca tinha ouvido falar em amor e direito. E ele respondeu, porque você não leu os gregos. Aquilo foi impactante para mim. Então, daí para frente, eu resolvi, na verdade, ler os gregos. Tá? E me encantei pela filosofia, me encantei pelos gregos, né? Porque a civilização grega foi maravilhosa, mas eu consegui me aprofundar um pouco mais. E aí parti para a filosofia do direito. Na verdade, quando eu terminei o mestrado, já comecei a dar aulas, eu me encantei foi pela vida acadêmica. Tanto que, um tempo depois, eu fechei o meu escritório e eu tive que fazer essa opção. Por conta de, na época, meus filhos serem adolescentes, eu tinha muitas atividades, e eu queria fazer o doutorado, e fiz. Então, seria muita coisa, dar aula, advogar, ser mãe, ser esposa, e ainda, por cima, eu estudar mais, né? E o doutorado exige muito de nós. Exato. Então, eu fiz essa opção, e não me arrependo. Não me arrependo porque eu realmente amo dar aulas, né? E acredito que isso só acrescentou na minha vida. Com certeza. Eu estou colocando essa jornada para que a gente possa depois entender um pouquinho menos o que é filosofia. Mas é importante essa sua exclamação inicial e essa colocação, Paulo, porque dá um norte para as pessoas entenderem que não é simplesmente a opção, vou optar por isso, vou fazer, não, é o conhecimento, é buscar o entender o porquê. E, Paulo, quando a doutora Maria Edith fala isso, e veja como eu citei aqui, eu não falo brincando, eu costumo dizer, falam muito mal, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fui até funcionário de uma das suas emissoras, eu me recordo do doutor Paulo Maluf, ele sempre muito gentil, e eu percebia que todas as mulheres na emissora, ele quando tinha que cumprimentar alguém, primeiro ele cumprimentava as mulheres. Eu me recordo que, uma ocasião, eu trabalhava na Rádio Capital de São Paulo, e tinha a senhora do cafezinho, que chamava Dona Madalena. Então, lá tinha lá o professor Edivaldo, que era um professor e também um dos donos de uma universidade em São Paulo, e essa senhora vinha, o doutor Paulo falou assim, agora vocês me dão licença, que agora vêm as pessoas importantes aqui do nosso espaço. E aí eu percebia, né, a maneira cordial, e isso tudo remete ao quê? Uma palavra bem colocada, uma palavra de elogio, uma palavra que ressalte, essa pessoa tem um outro dia. Ela pode até ter problemas, então ela modifica a sua posição de como está. Paulo, você que também lida com cultura, você que também fez direito, quando a doutora Maria Edith fala isso, essa opção por ela, e veja que interessante, né? Isso é um exemplo para a garotada de hoje em dia. A gente vê jovens, meninas, meninos, né, não sabendo o que querem ser da vida, ou muitos, é a geração que está aí, que eu não gosto nem de falar, mas a geração nem querem trabalhar, nem querem estudar, isso a gente precisa combater. Inclusive, olha que preocupante, a pandemia fez uma evasão escolar crescer em todo o país em 171%. Vou repetir, 171% de evasão escolar por conta da pandemia. Ora, onde estão os nossos pais, as nossas mães? Os educadores, eu não vou nem colocá-los no geral, porque eles esperam que os pais façam com que os filhos possam ir para as escolas, né? Os bancos das escolas. Um país como o nosso, um país emergente, necessita e necessitará sempre de cultura, de educação. Abdicar de educação é abdicar de um futuro melhor, abdicar de um país que sabe escolher. E quando a gente fala, né, Paulo, que a escolha ela determina o caminho que cada um vai seguir, eu vou dar um exemplo agora muito básico, né? É uma notícia triste, a gente brincou aqui, antes de começar o programa, a gente é sempre gostoso, a recepção dos nossos convidados, mas olha que triste. A ONU diz que buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu Turquia e Síria estão chegando ao fim. Neste momento, vocês sabem qual é o número de mortos já, oficial? Não. Mais de 35 mil pessoas. Nossa. É muita gente. Então, o que faz a ONU, que fez ontem, inclusive, eu não pude assistir, mas algumas emissoras de TV mostraram,
O governo turco, através do seu presidente Erdogan, que tem responsabilidade sobre isso, ele sabe, não é um homem burro, pelo contrário, ninguém está no poder há 20 anos por acaso. Mas várias construtoras estão sendo e serão processadas pela lei turca, porque descobriu-se que os prédios que construíram, até com campanhas do governo, não ofereciam a mínima resistência para terremotos. E todos sabem que a Turquia e a Síria, ambos os países estão sentados em cima de uma falha bem diferente do Japão, muito, diferente de outros muito. países que, preparados para o terremoto, quando ele acontece, os danos não são tão nefastos. E a história está aí, né, Paulo? É repetitiva. Exato. É que é isso, a gente repete os mesmos erros. Talvez por isso que existe a filosofia, para a gente poder refletir um pouquinho sobre os nossos interiores e criar novos caminhos. Porque o mundo não se limita... Você acabou de dar uma notícia super triste, evasão escolar estrondosa no país. 171%. Meu Deus, e a nossa evolução vem exatamente do conhecimento. A gente vem para este mundo não para comer, beber, dormir e trabalhar. A gente vem para comer, beber, dormir, trabalhar, aprender e ensinar. Esses dois últimos itens são fundamentais, porque é a evolução. Exato. Senão a gente está caindo num lugar comum. A gente vem aqui só para dizer, ó, passei pela vida. E você não é para passar, é para aprender. Agora, quando você vê índices como esse, isso assusta. Exato. Né? Assustador. Assusta, e vou dar outro exemplo. Eu vou usar agora o termo, a professora Maria Edith, você veja o tom de professora mesmo, que é encantador ouvir assim. Aliás, respeitabilíssima. Não precisa nem comentar. Como eu disse, a reputação dela antecede a presença. Quando a Virgínia me chamou a atenção, a gente discute no bom sentido, hein, gente? Porque no Brasil, você fala discute, acha que as pessoas estão brigando, né? Discute no bom termo. Falou de filosofia no direito, falei, estou encantado, esse é um tema que eu ainda não falei. Eu quero falar, que seja a primeira de muitas. Mas a gente propicia para o ouvinte, né? E a gente não fala para a Baixada só. O Bento, todo dia manda abraço, o Bento está em Floripa, a Carol está em Curitiba, o Antônio Silva, ele preside uma associação nacional da comunidade LGBTQI+, e nos descobriu no dia seguinte da invasão do Distrito Federal. Sim, daquela confusão. Ele nos elogiou pela respeitabilidade que nós passamos dessa comunidade, e tem que ser respeitados. Aqui qualquer um. Quer ver uma outra notícia ruim? Notícia que eu não fico nada feliz de dar. Segunda-feira, notícias ruins são... Não, mas começa para a gente refletir. Os negros são menos de 15% no primeiro escalão dos governos estaduais no Brasil. É verdade. E mulheres, então, cai mais ainda. Menos ainda. Vai para 5,5%, Paulo. Meu Deus. Aí, eu falei, doutor Paulo, e vou voltar a ele, guardei aqui a filosofia, por quê? Aí eu me recordo, alguém falou assim lá no jornalismo. Doutor Paulo, na verdade, o senhor sempre fala, né, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Falou, engano o céu. Eu não falei isto. Acreditei dele. Aí falou, não, o senhor não falou, não. Ao lado e à frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E a minha está na minha frente, que era a doutora Silvia, que estava com ele. Então, doutora Maria Edith, as mulheres, inclusive, também devem utilizar muito essa ferramenta, que é a cultura, a educação e a formação, para poder sobrepujar muitos dos impeditivos e das dificuldades que a vida impõe. Com certeza. Na verdade, a nossa sociedade, ela, infelizmente, né, nós fomos criadas, nós, mulheres, com as imposições do machismo. Exato. Né? Os homens, às vezes, não gostam muito, mas sim, os homens inteligentes... Mas tem que ser falado. Né, eles naturalmente compreendem Exato. bem isso. Então, assim, são várias e várias gerações para as conquistas, né, com relação aos direitos das mulheres, enfim. Caminhamos, mas, infelizmente, temos que caminhar ainda muito pela frente. Né? Exato. E as mulheres, dentro da área da educação, que, aliás, eu acho que foi a primeira área que elas começaram a ser aceitas, dentro da área da educação, elas conseguem plantar sementes maravilhosas. Sim. Né? E é muito importante para que nós tenhamos, a sociedade toda, tenha também esse olhar para a mulher. Quando você fala, Eduardo, das mulheres dentro da política brasileira, ou, enfim, dentro das influências que nós poderíamos ter, institucionais, né, ocupando cargos, eu acho vergonhoso. Sim. Claro que aí existem várias razões para isso, né? Inclusive a própria opressão masculina, enfim. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vou deixar para março a gente falar sobre as mulheres. Pois não. Né? E a gente objetivar que, infelizmente, ainda a gente tem legislação, tem leis, não que elas não sejam cumpridas,
Mas, na verdade, eu vou pegar até o exemplo. Algumas pessoas me mandam mensagens, como eu sou oriundo do esporte, narrador esportivo, repórter, muitos anos, mas também vindo do jornalismo, por isso estou aqui, em relação ao Daniel Alves, né? Ah, mas a justiça espanhola é muito rigorosa. Não, ela não é rigorosa. Ela cumpre o seu papel, né, doutora? Exatamente. É vergonhoso, né, que que nós tenhamos que conviver ainda com esse tipo de comportamento por parte dos homens. Exato. E que muitas pessoas, até mesmo mulheres que já foram criadas em outras gerações, enfim, muito anteriores, ainda coloquem a culpa na mulher. Sim, Nós temos muito esse problema. Mas, infelizmente, nós ainda vivemos sob a égide do machismo. Menor, mas existe uma cultura do machismo que não precisava existir mais. E o direito, ele tem que ser expressado da mulher, da sua livre expressão. Como é que eu posso classificar, ou mudar, ou agredir, ou interpelar a mulher na rua pela maneira que está vestida? Pelo seu comportamento? Sim. A primeira coisa que nós temos que observar é que, felizmente, né, com a Constituição de 88, todos são iguais em termos de gênero, raça, religião, o gênero. Então, aquela máxima de que a mulher é inferior, ela precisa definitivamente ser enterrada. E a própria legislação, a nossa legislação máxima, a Constituição Federal, ela já começa dando realmente esse sinal de que não se pode fazer diferença de gênero. Exato. Assim, para as pessoas mal entenderem, eu quero literalmente entrar no assunto da filosofia no direito, mas como a gente é provocado aqui, o Paulo sabe disso muitas vezes, eu não tenho nenhum problema com isso. No dia seguinte da invasão do Distrito Federal, nós tivemos um pico ao vivo, né, Virginia, de 23 mil pessoas no programa se degladiando. E a gente vai ter elogiado, porque aqui eu não xinguei ninguém, fui xingado, mas não tem problema. Eu dizia o seguinte, vamos discutir a questão em alto nível. Claro, exatamente. Né? Eu não sou o dono da razão, você também não é, nós precisamos encontrar o ponto comum do que está acontecendo. E foi o que nós fizemos. E, graças a Deus, reconhecimento de muita gente, por isso a Rádio Star News já estava aí como embrião, né, para surgir, e surgiu, mas a gente percebe, por exemplo, nós temos mulheres riquíssimas em várias áreas do nosso Brasil, em qualquer atividade. Na música, no direito, nós temos uma aqui à nossa frente, nas artes. Hoje, grandes CEOs de multinacionais no Brasil são mulheres. Mas aí você pega, por exemplo, eu não quero desqualificar, não é essa a minha intenção, mas, por exemplo, quando você pega a cantora Anitta, que tem uns comportamentos que não são os mais ortodoxos assim, e ela acaba se pronunciando algumas vezes de forma até infeliz em relação à mulher, e gestual, e alguns vídeos, aquilo não representa a mulher na acepção da palavra. É uma coisa dela, é uma coisa pessoal. Se você não gosta, não siga, como eu faço. Se você gosta, você acha interessante, mas eu digo que pense um pouco. Não é, doutora Maria Edith? Então, as mulheres também, a gente vê a preocupação que o papel principal da mulher não é ficar o tempo todo se autoafirmando. Eu acho que a própria mulher, ela tem a condição, isso é mais provado, o fato da mulher poder gerar uma nova vida, concebê-la durante 9 meses, colocá-la no mundo, e só a mulher tem isso, só a mulher tem essa capacidade. Já diz tudo, né? Pronto, já resumiu tudo. Mas, infelizmente, as cabecinhas do ser humano não são assim tão... Não são. E tem mulheres que também não aceitam ainda essa... Na verdade, eu acho que não é que não aceitam, elas não perceberam a importância que nós temos de realmente nos impormos enquanto mulheres com igualdade, né, em termos de gênero perante os homens. E o que acontece... Quando, inicialmente, você falou, Eduardo, que foi muito xingado naquela ocasião, enfim, e nas redes sociais nós vemos muito isso. Exato. Quem xinga, quem ofende, não tem capacidade de argumentação. Não é? E aí a gente pode entender também porque a filosofia é muito importante. Por quê? A filosofia é importante porque a própria filosofia, se nós pensarmos em termos etimológicos, filosofia quer dizer amor à filosofia, amor no sentido de amizade, né? Sim. O que é esse amor no sentido do conhecimento, da sabedoria?
é você poder chegar cada vez mais a um conhecimento, inclusive a caminho do conhecimento científico. Não é? E o que nos faz? Qual é, na verdade, esse papel da filosofia? Há um equívoco muito grande de que as pessoas, às vezes, não sabem o que é filosofia. Né? Porque imaginam, tem uma outra ideia. Até porque, se você pegar um livro, por exemplo, de filosofia do direito, o livro do professor Franco Montoro, por exemplo, ele tem um livro maravilhoso de filosofia do direito, que eu tive a oportunidade de ler. Logo nas primeiras páginas, ele diz aquilo que todos nós acabamos falando. A filosofia, ela não tem uma utilidade, né? Não tem uma utilidade prática. Sim. Né? E é isso que nós precisamos entender. A utilidade da filosofia, na verdade, ela não vem imediatamente. Ela vem através de você, através da dúvida, através das perguntas, né, do perquerir, poder começar a pensar melhor. E o que falta, por exemplo, para essas pessoas que só sabem agredir é exatamente isso. Como elas não pensam, não querem conhecer a fundo, elas agridem, porque elas não têm outros argumentos. Ou seja, a filosofia é conceitual. E nesse processo conceitual há que se ter um entendimento. Quando você conhece a filosofia do direito, você conhece o direito em profundidade. Exatamente. Nós falávamos agora há pouco, por exemplo, em relação às mulheres, né, a participação das mulheres. Exato. Nós temos uma sociedade que deveria muito ter mudado paradigma. Ao pé da letra, o Império Brasileiro não continuou porque seria uma mulher imperatriz. Né? Derrubar a República veio porque Isabel, aí, né? Uma mulher, seria a imperatriz do Brasil. Então, você percebe aí uma carga enorme que o Brasil não conseguiu se separar até então. Hoje, você vai em qualquer órgão público, você não encontra isonomia. STF, STJ, os tribunais de justiça, desembargadores do TJ, você vai dar uma olhada, tem homens e pouquíssimas mulheres. Quando, na verdade, as mulheres, de maneira geral, são até muito mais inteligentes do que os homens, porque elas se esforçam mais, eu acho, no aprendizado. Enquanto o homem vai jogar futebol, elas estão aprendendo, é diferente. Então, cria-se aí um estigma de equívocos, eu acho, erros. Né? A gente tem que mudar o paradigma e dar espaço para que as profissionais de qualidade, notadamente essas que praticam a filosofia do direito, possam estar presentes na nossa sociedade. Eu peço licença para você, Paulo, para a doutora Maria Edith também. Nós vamos ao nosso intervalo. Só lembrando, né, eu comecei um pouquinho diferente hoje o programa. Lembrando, nós temos aqui 2 mochilas presentão da Carrier do Brasil, o Carrier, uma multinacional americana. Agradecer ao departamento de marketing também, ao engenheiro Michael Pereira. Essas mochilas estão à sua disposição para você sortear, muito fácil. Como? Respondendo 2 perguntas. Quem foi inventor do ar-condicionado? Essa é facílima de você responder. Quem foi o inventor do ar-condicionado? E a outra, aqueles contêineres refrigerados, os famosos reefers. Qual a voltagem que eles trabalham? 110, 180, 220, 240? Você vai responder. Por uma mochila, quem foi inventor do ar-condicionado? Facílima essa, gente. Tem gente respondendo cada coisa. Outro dia falaram que foi o Frank Sinatra. Não estou de brincadeira, não. Aí eu falei, Frank Sinatra, porque que o show dele era uma frescura. Mas tudo bem, vamos levar. E qual é a voltagem dos containers que levam as nossas frutas e tantos produtos brasileiros para o mundo inteiro com a mesma qualidade, né? Presentão da Carrier do Brasil, uma empresa multinacional americana que cedeu essas mochilas para que nós possamos presentear os nossos ouvintes também, né? Lembrando, nós estamos com apoio comercial de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Há mais de 20 anos, a Muniz faz para você tudo que você precisa, você acompanha, inclusive, no nosso monitor. Todos os dias aqui um informativo, né? Na verdade, um institucional, falando sobre o trabalho de importação e exportação. Se você é empresário, seja brasileiro, estiver em qualquer parte do planeta, você pode importar e exportar toda a parte de legislação e de transporte com a Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Acesse emunizlogistica.com.br. A sede em Santos fica no telefone 13-469-8686. Também tem no Rio de Janeiro e tem representantes em todos os portos no Brasil. Você tem carro, quer vender o carro, você precisa fazer uma vistoria que é regulamentar do Estado de São Paulo, precisa ser feita, você tem loja, lojista, não importa. A marca que você tem que guardar na cabeça para fazer a vistoria veicular chama-se Forte Vistorias Automotivas, com 5 endereços, 4 na Baixada, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, e também em Mogi das Cruzes. E tem mais novidades aí, precisamos trazer o Tiagão aqui, viu, Virginia, para falar a respeito desse trabalho.
E se vistoria tem marca, tem etiqueta, tem nome, chama-se Forte, né? F-O-R-T-H. Forte Vistorias Automotivas. E mais, você já sabe, eles estão prontos para deixar tudo que você precisa do seu carro, seja que marca for, com a qualidade que você precisa. E para finalizar, se você ainda não mora em Santos, ou mora em Santos e quer fazer um grande negócio, eu vou dar aqui referências da NG Plus. A qualidade faz a diferença. Esse é o residencial Mykonos, que o Paulo andou namorando, passa na porta, o Paulo olha, o Paulo falou, dá para ver a minha casa, né? Poxa, né, Paulo? Lá na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. O institucional também, o filme está ali no vídeo. É um lindo imóvel com garagens já definidas para o seu apartamento, tomada elétrica para o seu carro, 32 andares de puro lazer, prazer e lugar para morar ou para investir o seu dinheiro no residencial Mykonos. Mykonos me remete à Grécia, hein, gente? E a Grécia me remete a muitos pensadores e muita gente que escreveu coisas que vai servir... Gostaria de falar um pouquinho sobre isso também depois. Você veja que Mykonos já me remeteu à Grécia. Importante. O Ilha de Malta, esse aqui o Paulo está louco para ir lá conhecer, nós vamos juntos, viu, Paulo? Quando estiver pronto, a gente vai. Quando estiver na obra, porque começou em outubro, ainda é um caçulinho, em embrião. Olha, sabe quem projetou o residencial Mykonos e o Ilha de Malta? Uma mulher. A arquiteta renomada Cecília Passarelli. Pronto. Querida, muito querida. Não tem dedo de homem aqui, não. Extremamente uma mulher habilidosa. competente, um belíssimo condomínio que a Cecília Passarelli desenhou, arquitetou, na acepção da palavra, com primazia, e pode ser sua nova moradia ou seu novo investimento. Edu, como é que eu faço para entrar em contato? Acesse ngplus.com/Malta ou ligue. Eu gosto de ligar, eu sou imediatista, então liga. É o 32318483, o 13 se você estiver fora, e 13997-645091. E para finalizar, o Barroso trabalha muito, mas o seu filho Diogo Barroso não ficou atrás, juntou com o Alexandre Suaide e montaram a Angel Life, a caçulinha do grupo. E aí criaram uma nova filosofia de imóveis em Santos, que é o conceito Smart. A gente fez um programa semana passada, Edu, adorei o conceito Smart. O que é o conceito Smart? É uma planta como essa aqui, ó, que você também tem um vídeo na tela aqui, um novo conceito, num bairro que não tem nenhum prédio desse quilate, dessa categoria, que é o Piazza Torino, né? E virão outros Piazzas, viu, Paulo? A meta da Angel Life serão Piazzas. Esse é o primeiro, é o Torino, com apartamentos de 38, 56, 67 metros quadrados, mas com muito lazer e um prazer para você. Edu, mas qual é a diferencial? Além de tudo isso, o valor. A partir de 300 mil você faz negócio neste condomínio novinho que está subindo em Santos, da Angel Life, e o vídeo está lá para você. Tem institucional de 2 minutos e 11 para você curtir. Virgínia, vamos ao intervalo, depois vamos voltar aqui com a advogada, doutora Maria Edith de Vasconcelos, advogada, professora, doutora em filosofia do direito. Vamos entender mais o que é essa filosofia do direito, que é tão importante para nós. E como eu citei Mykonos na Grécia, né, Paulo? Grécia encantadora, né? De paixão, Mykonos, Corfu, são lugares tão maravilhosos. E cabeças pensantes, eu moraria lá, né? sem medo. Sem medo, eu moraria lá. O risco de eu ir para lá é não voltar. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? Então, eu costumo dizer, não me atente. Vamos ao intervalo e voltamos já. Não sai daí. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta.
2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Voltando, a participação é Márcia Gouveia, bom dia. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Hoje em Ituporanga, Lúcio José Bento de novo, inventor do ar-condicionado. Williams Carrier, container tem voltagem com variação de 220 volts, 330 volts e 440 volts. Parabéns pelos comentários, ponto a ponto, sempre um show de informações. Falando da terrível cidade feia demais, chamada Florianópolis. Ou cidade feia, né? Você está em onde? Tuporanga? Agora ele está no interior. Ele viaja, né? O estado inteiro, ele pertence à Secretaria de Educação de Santa Catarina. Mas ele faz um negócio tão feio, né? Ele agora parou, mas ele ficava mandando umas imagens de lugar tão feio de Florianópolis, Santa Catarina. A gente não tem vontade de Não tem. E o Bento fica tentando. Ele fala assim, Eduardo, venha passar uns dias aqui. Fica tentando, porque é capaz de eu ir e não voltar mais também, né? Florianópolis lindíssima, né? Ponte Marcílio Luz, cidade lindíssima, estado bonito, estado bacana. Eu só queria complementar para a Márcia Gouveia, dizer que eu não comentei que você falou que a doutora Maria Edith está muito elegante e que você gostou da minha camisa. Eu não comentei com ninguém. Não falou nada, viu, gente? Não falei nada para ninguém escutar, viu, Márcia? Fica tranquila. Obrigada, é segredo. Márcia. É segredo. Isso aí. Deixa eu aproveitar também o Antônio Silva do Guarujá, dizendo pessoas elegantes. Hoje eu estou meio bagunçado, mas ele falou todo mundo elegante, todo mundo arrumado. Ele disse o seguinte, bacana falar sobre cultura em meio a uma programação hoje de rádio e televisão sem cultura. Inclusive, ele faz aqui citação de um programa que ele diz que começa com B e termina com B também, e ele, não vou repetir o que ele escreveu aqui, viu? Ele é meio temperamental, mas obrigado pelo carinho, pelo apoio, sempre com a gente aqui, o Antônio Silva, lá da Enseada do Guarujá. Deixa eu mandar um abraço especial também, o doutor Antônio Legal, sempre conosco. Querido. Você lembra aquele programa que fizemos juntos, né? Muito fantástico, querido, resulta até hoje em muitos comentários. O Alberto Ribeiro, de São Paulo, da Pompeia. Pompeia é um bairro bonito demais, né? Também em São Paulo, bem bacana. A Cleide Pisato, da Praia Grande, ela que diz que ela é da Moca, de São Paulo. A Moca é bairro de italiano, né, Paulo? Muito italiano. Muito Bonacente, né? A Lúcia Monteiro do José Menino, em Santos. A Tereza Moraes do Macuco, em Santos. Ao Carlos Alberto Saraiva, aqui de Santos também, da Pão da Praia. O Luciano Silva, de São Caetano do Sul. O Ricardo Musa, lembra do Ricardo Musa? Sim. Eu acho que ele foi abduzido por um desses desses discos espaciais aí, né? Ele morava em São Bernardo, a última vez que eu ouvi e falei com ele. Mas vamos entrar em contato, né? Ricardo Musa, grande jornalista. Manda um abraço também ao Rogério Perim, também em São Bernardo do Campo. Nosso Rogério, empresário na área de transportes, manda um abraço para ele.
Paulo César Guimarães, tem Águas de Lindóia. É bom Águas de Lindóia para descansar, né, Paulo? O carnaval está chegando, né? Aquelas fontes todas. Bom, Serra Negra. Serra Negra, aquela região. Eu como gosto de um clima um pouco mais fresco, eu prefiro subir um pouco a serra. Eu gosto de Campo Jordão. Campo Jordão, Monte Verde. Eu gosto de um clima mais ameno, né? Sabe de onde eu gosto muito? Itatiaia. Eu acho ali na fronteirinha do Rio com São Paulo, mas é um clima estilo Campo Jordão, mas mais tem uma serrinha ali boa, né? Lindo. E Petrópolis? Amo de paixão. Petrópolis, amo de paixão. Eu tinha uma irmã adotiva, a baronesa Gisela von Strass, morava lá e ela nos convidava sempre. E era muito bom. Petrópolis é uma cidade que nos encanta. Pena que o Brasil não tem esse apelo pelas coisas históricas que serão tão importantes. O Wesley Souto do Canto Forte, bom dia, obrigado. Antônio Silva, mandei o seu bom dia também. Lá de Curitiba, no Paraná, estado maravilhoso. Roberto Vilela, de Ribeirão Preto. Ele fica sempre perguntando, já foi ao Pinguim? Eu já fui várias vezes, mas eu não bebo mais, minha religião não permite. Né, Paulo? Você não bebe pouco, né? Porque na verdade, eu não bebo mesmo. Ele acabou de dar uma piscada para mim, bem dada. Porque o Paulo... Na verdade, você sabe que eu não bebo, né? Não, você não bebe. O que eu gosto de fazer... Você toma? Não. Também não. Eu não sou, a Virgínia, como testemunha, se me convidar para um local com muito chopp, cerveja, eu vou tomar outras coisas, eu não sou de beber. Um vinho desce bem. Eu prefiro vinho. Eu também, um vinho eu gosto mais. Vinho, não discuto com quem gosta de cerveja, mas fica para outro lado. E para a gente encerrar, a Larissa Lobato do Gonzaga manda um bom dia. Saúde, começar a semana com gente bonita é outra coisa. Olha. Depois dessa, quem sou eu para contrariar? Puxa vida. Como é que eu sou? Agora, Paulo, o senhor que é um estudioso, você sabe o que o dia marca hoje? 13 de fevereiro? Eu sei, é o Dia Mundial do Rádio. Dia Mundial do Rádio, esta data marca o aniversário da primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas, da ONU, né? Programa que foi transmitido para 6 países no ano de 1946. Olha aí. Ó. Eu estou bem informado. Você viu, a primeira transmissão da ONU foi em 1946. Gente... eu estava longe de nascer, ainda não era nem projeto. Você sabe que papai faleceu com 92 anos, né? E ele, numa conversa comigo, dizia assim, filho, imagine, ele nasceu em 1929, havia nascido em 29. Olha. Ele falou, até praticamente meus 20 e poucos anos, o máximo que a gente tinha era um rádio com válvulas, que a gente sintonizava com muita dificuldade, puxava uma anteninha para pegar, eram ondas médias, ondas curtas, quer dizer, esse é o começo. Aí veio a evolução, apareceu a TV, preto e branco, com aquele tubão imenso, aí tinha-se uma TV. Aí passou-se a evolução, a TV veio a ser colorida. Você pulou uma fase ainda, você pulou aquela fase da TV que era Telefunken, RQ, que colocava uma película na frente para enganar colorida. O plástico, né? O plástico. Aí depois teve a colorida, aí veio a evolução do computador, aí veio o iPod, o iPhone, veio o iPad. Tudo que você pode, iPad. Aí vieram celulares modernos. E aí a gente está desse jeito. Aí o papai dizia para mim assim, que negócio é esse de WhatsApp? Aí eu dizia, papai, é uma nova forma de comunicação. E eu tive que ensiná-lo. Agora, você imagina uma pessoa de 90 anos passar por tudo isso e o tempo todo... Uma revolução, né? Ela passou por uma revolução. Né? E a gente mesmo se adapta. Tem tecnologia que eu não conheço. Às vezes eu olho e digo, gente, o que é isso? Né? Toda hora está aparecendo. Agora, eu vou devolver a palavra à doutora Maria Edith, mas eu vou citar outra data que marca o dia de hoje, que é o Dia Nacional do Ministério Público, Dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército Brasileiro também. Então, datas importantes de hoje. Eu vou devolver à professora, né, a advogada, doutora, com tanto conhecimento, né? Nossos cumprimentos ao doutor Otávio Borba de Vasconcelos pelo dia do Ministério Público, então, não é verdade? Ministério Público. Você veja que se data... ele estiver nos assistindo, recebe aqui o nosso carinhoso Se não estiver, abraço. É de bom ouvir avisar que o programa ele está ao vivo, mas ele fica, a gente não tira o programa. Aí ele então assiste a pessoa depois. assiste a hora que quer, como quiser, a hora que estiver mais livre de outros afazeres. Ele é brilhante, é um grande jurista, uma pessoa que eu admiro. Agora, eu quero, Paulo, admiro esse casal. eu quero mergulhar nesta cultura importante, que é a filosofia no direito, que agora eu vou me permitir prestar atenção com a doutora Maria Edith Vasconcelos, falando um pouco, inclusive, para que ela faça uma nuance, né, dessa questão do direito com a filosofia, e falando um pouquinho também, que ela pediu a palavra durante o nosso intervalo, antes do intervalo, sobre também as boas cabeças pensantes sem agressa. Mas vamos entender essa filosofia. Quem sabe jovens advogados ainda não definiram que caminho querem seguir, possam ter uma luz. Ótimo.
Eu posso fazer só uma observação Deve. do assunto anterior, antes de começar? Pode. Então, veja bem, uma das coisas que eu acho que acaba levando a se perpetuar sem se perceber o machismo, e as mulheres acabam sempre ficando naquela máxima anterior de que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Me entendam bem, eu vi na Folha semana, acho que passada ou retrasada, e aqui não vai nenhum aspecto político partidário, já de antemão eu vou dizer. Uma notícia dizendo que mulher de Chico Buarque vai ocupar um cargo, e eu peguei na verdade, essa chamada, né? Talvez porque eu pense muito, tanto quanto outras pessoas, eu achei 2 aspectos interessantes para a gente pensar, até porque tem a ver com o nosso assunto. Veja bem, mulher de Chico Buarque vai ocupar um cargo no BNDES. Aquela provocação, primeira da parte política que eu não vou discutir, que não interessa. Mas, vejam bem, por que mulher do Chico Buarque? O currículo dela é, assim, invejável. Porque ela tem um currículo maravilhoso. Ela é brilhante. Então, por que não pode ser o contrário, né? Que o Chico é o esposo dela. E nós, muitas vezes, sem querer, nós fazemos essa menção. Colocamos, fulana é casada com fulano. É a versão ao contrário. A versão E de maneira preconceituosa. Mas a gente não percebe que a gente faz isso. Os homens talvez não percebam. Né? Mas tem gente que até faz propositalmente. Sempre para classificar o homem como mais inteligente, que não é. Não é. Não tem. Os cérebros são do mesmo tamanho. Exatamente. Se tem alguma coisa que o homem pode se gabar, e aí podem me xingar à vontade, não tem problema, eu costumo dizer que Deus é sábio, ele me deu 2 ouvidos. Entra por esse e sai por esse. Os homens estão mais para o lado da lógica, né? As mulheres elas estão mais para o lado do emocional, mas isso não quer dizer que elas não possam utilizar a lógica e não possam fazer esse caminho também. Correto. Então, assim, essa é uma questão que eu já vou deixar até para todos pensarem, né? Porque acaba sendo uma reflexão. E, de repente, quem faz isso sem perceber pode até mudar o comportamento. Claro. Né? Porque eu acho que só assim nós vamos mudar esse estigma, né? É um estigma que nós temos. Olha, tem razão. Não é? Tem razão. Então, agora, respondendo a sua pergunta a respeito do início da filosofia, dos gregos, da Grécia, a filosofia ocidental, ela efetivamente nasceu na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo. Então, nós estamos bem lá para trás. Naquela época em que Atenas se destaca como o século de Péricles e que tem muita evolução dentro das artes, enfim, nasce a filosofia, juntamente com a democracia e com a liberdade de expressão. E nasce com quem? Nasce com Sócrates. Claro que liberdade de expressão, filosofia e a democracia, elas têm um processo até ser concluído para se chegar à conclusão de que aquilo é democracia, aquilo é filosofia, aquilo é liberdade de expressão. Sim, sem dúvida. Tudo é um processo, não foi num passe de mágica. Não. Houve muito trabalho uma para construção. Exatamente, uma construção para que isso acontecesse. Então, nessa época desse século maravilhoso de desenvolvimento muito grande, acaba acontecendo o quê? Eles passam a pensar na importância do homem como centro do mundo, das sociedades, porque antes era a natureza. Então, quando começa o antropocentrismo, e se muda, né, em Atenas, o regime vai começando a se abrir, se deixa a aristocracia de lado, e agora nós vamos formar homens não só para a guerra, mas vamos formar homens que tenham a retórica para poder viver na democracia. Porque o que é? A manifestação pública acaba sendo aberta para o povo. Né? E aí, o Sócrates, o primeiro aí, o que eu diria que é todos os filósofos que, na verdade, os 3 principais, Sócrates, na ordem, né?
Platão e Aristóteles foram maravilhosos. Mas os que apertaram o botãozinho de start por conta de Sócrates, porque ele foi o primeiro a começar a questionar nas ágoras de Atenas, perguntando. Por isso que a filosofia, você tem que duvidar para poder perguntar e formar o seu conhecimento, seu pensamento. Exato. Aí está a importância, né, da filosofia. Então, nós devemos isso aos gregos. Essa civilização maravilhosa que tanto contribuiu para o mundo e também contribuiu para a filosofia. Dê atenção quando alguém fica conversando com você. Se você está filosofando, ela está exercitando o raciocínio para buscar a melhor resposta ou achar. Por favor. Então, na realidade, hoje que nós vivemos aí no mundo líquido, que Zygmunt Bauman expôs também, né, cunhou esse termo, e ele se adequa cada dia mais ao nosso mundo, tudo é muito rápido, muito passageiro, ou seja, menos tempo para se pensar. Né? O mundo do consumismo, enfim. O que acontece é que as pessoas pensam cada vez menos. E elas se direcionam sempre para o utilitarismo, ou seja, eu tenho que tornar isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, dentro daquilo que vai ser útil para mim apenas. E não percebem que elas estão deixando de exercitar o pensamento e chegar a um conhecimento. E como que nós vamos chegar ao conhecimento científico, por exemplo? Através desse pensamento. Quando se faz uma pesquisa científica, você tem que pensar muito sobre o assunto, sobre o que você leu, e é o que está faltando muito para a época em que nós estamos vivendo. Nós temos, inclusive, a ciência estava sendo renegada nos 4 últimos anos. E digo aqui, sem nenhuma conotação político-partidária. Uma constatação clara. Uma constatação, porque eu, como professora, eu sei que foram cortadas verbas, pesquisas foram interrompidas, estudantes com bolsa ficaram ao Deus dará. Isso é muito triste, porque a pesquisa científica é importantíssima para a nossa evolução. O que seria de nós sem a penicilina? Nossa. Como se chegou à penicilina? Exato. Através de estudos científicos. Então, não dá para você aceitar um debate que não tem essa conotação. A filosofia nos traz esse senso, que é o contrário do senso comum. Ela traz um equilíbrio, né? É o contrário do senso comum, é o senso crítico. Exato. Né? Na acepção da palavra, não a crítica por ser crítica. Vou criticar você te xingando. Eu concordo. Isso acontece muito na internet, que virou o tribunal. Terra de ninguém, né? Terra de ninguém, o tribunal onde você nem te conhecem e já vão te ofendendo, já vão te criticando de uma outra maneira. O que falta é exatamente você seguir esse caminho da filosofia. Ou seja, a sociedade moderna está evoluindo. Porque esses 5 séculos antes de Cristo já existia uma projeção filosófica, democrática, de que as pessoas tinham que ter o conhecimento para que elas tivessem a retórica para conviver. Nós, 25 séculos depois, ainda não aprendemos isso, então a gente está na hora das pessoas voltarem a refletir e buscar na filosofia esse conceito, porque senão a gente vai continuar tendo problemas como tivemos nos últimos 4 anos, em que parece que colocaram-se vendas nas pessoas e elas passaram a não enxergar o óbvio, né? Exatamente. Eu vi cursos de mestrado e de doutorado suspensos, falta de verbas. Eu vi ensino e pesquisa cortadas. A nossa Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? Foi totalmente simplesmente sucateada a ponto de não poder produzir insumos para as vacinas, né? O Butantan, a mesma coisa aqui em São Paulo, que a gente acaba vendo situações que diz, meu Deus, esse não é um Brasil que eu imaginava em termos de evolução. E nós, quando saímos nos nossos bancos universitários, buscamos um país aprimorado, não só para a gente, mas para todo mundo. Claro. E, de repente, você vê um retrocesso, e aí tudo que você contesta, a Maria Edith é muito capaz nesse aspecto, tudo que você contesta tem que dizer, não é conotação política, porque dá a impressão que tudo que a gente fala é ligado à política. A pessoa já não pensa no que você está falando. Exato. Exatamente. Não é? Aí ela já acha, não, isso é política, não vou nem escutar mais. Essa daí é comunista. Exato. Chamada de comunista. Não, Defender os mais carentes da nossa população, que são tantos, nos leva a ser chamado de comunista. E a pessoa nem sabe o que é comunismo. Então é complicado. E não é filosofar, falar que isso é importante, não, gente. Que virou meio que um adjetivo, né? Que as pessoas gostam de usar isso. Não, você está filosofando, está falando besteira. Não, ela não para pensar e refletir. Sim. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. Já usei essa expressão ou esse exemplo muitas vezes.
Se nós mal compararmos, né, o Brasil com a Coreia do Sul, Paulo vai lembrar, onde nós estávamos na década de 40, junto com a Coreia do Sul, somos um país que temos uma dimensão geográfica continental. Sim. A Coreia não. Não. Porém, a Coreia, veja onde ele estava, ela abdicou de uma série de pataquadas, vamos classificar assim, e positivamente ela ingressou e mergulhou em educação, trazendo conhecimento, estudo. Hoje, se você pegar em várias áreas que nós precisamos de tanta coisa, você vai ter ali algumas empresas sul-coreanas. Muitas. Celular, eletrônicos, automobilística, maquinário. Mas isso é muito claro, se você estudar, você percebe isso. E quando a gente fala em filosofia, como uma forma que todos nós, quando a professora Maria Edith, doutora Maria Edith, advogada, diz assim, leiam livros, escolha ao longo do ano 1, 2, 3, 4, 5 livros que você possa ler durante o ano. Às vezes você fala assim, pô, mas eu estudei jornalismo, mas eu vou ler um livro que trata de direito, você não sabe como é importante. Não, vai ajudá-lo, ele precisa ler, o jornalista, um livro que trate, primeiramente, de filosofia, porque ele vai ter argumentos dentro da escrita e da fala enquanto jornalista maravilhosos. Todo mundo que estuda filosofia e que acaba realmente se embrenhando nesse mundo da leitura, vai ter uma outra percepção. Então, é fundamental que eu sou, inclusive, favorável que as crianças, né, comecem a aprender, principalmente na escola pública. Sim. Eu acho que seria assim, um projeto maravilhoso, se colocar a filosofia para a criança já mais né? tenra idade, já ter Porque conhecimento. Você pode, na verdade, você pode fazer com que a criança aprenda sem querer, de uma forma lúdica, inclusive, a filosofia. Aliás, aqui cabe uma observação importantíssima. A criança, por volta dos 7 anos, talvez agora até menos, né, porque as crianças estão nascendo muito smarts. Exato, né? exato. Então, a criança é o exemplo do filósofo. Por quê? Ela entra naquela fase que talvez todos nós tenhamos passado. Mãe e pai, por que isso? Por que aquilo? Ela duvida, ela quer conhecer e ela quer saber o porquê daquilo. Então, ela é uma filósofa nata. Depois, claro, infelizmente, ela vai perdendo isso. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, claro, né, Vi? A Virgínia vai concordar comigo. Nós temos uma filha de 16 anos, a Vitória. A Vitória. Ela, em tudo que nós comentamos, ela põe ali um parênteses, abre aspas, interrogação, o tempo todo. E aí você percebe, nós já tivemos um caminho um pouquinho mais extenso, né? Dá para adquirir alguma experiência a mais na vida. Mas é o que a doutora Maria Edith comentou. Hoje, a gente já não está mais na geração Y. A geração Y já avançou bastante. Antigamente, a criança nascia, tem que dar um tapinha no bumbum, né? Aí vem os exageros. Não, para ela despertar, não, ela já nasce esperta e se bobear, daqui a pouco nasce olhando para o médico e diz assim, o senhor está me olhando por quê? Só falta falar. Exatamente. E aí, ou então, vai olhar para o médico e falar assim, estou de olho em você, viu? Mas você sabe que essa evolução das espécies é uma coisa que a gente está percebendo com muita nitidez? Eu notei com relação aos meus cães. Parece que eles estão mais inteligentes. Mas isso é natural. Mas você sabe que isso é muito bom, porque assim, aí entra o outro lado, né, gente? Da gente também não colocar só aquilo que é negativo. Não. Eu posso me interromper? Que a doutora foi brilhante, talvez não tenha tido essa intenção de... Porque ela não quer misturar política, eu concordo. Política é algo que se não souber fazer horroroso, né? E nós estamos passando um momento difícil, mas cá os nossos queridos portugueses, né? Lá no começo de tudo, tivessem... Se bem que eu acho que eles são para lá de inteligentes. Eles perceberam a terrinha que ia ficar aqui e falaram assim, vamos voltar para lá e deixa eles se resolverem, né? Os nossos políticos deveriam ler mais filosofia, deveriam entender mais, porque ela te abre um leque da sociedade. Exatamente. Esses aí são aqueles que na Grécia Antiga, né, os políticos, tinham o verdadeiro filósofo, que tinha comprometimento com a verdade, e é Sócrates quem inaugura isso para se chegar ao conhecimento, e, portanto, um caminho para o conhecimento científico, mas tinha também os sofistas. O que são sofistas? Nós até usamos o termo até hoje. Né? São aqueles que falam sem comprometimento da verdade, mas têm uma boa retórica. Quem que lembra? Lembram os políticos e os próprios advogados também. Né? A gente precisa
Tem horas que precisa sofismar. Exato. Então, assim, eles não estão perseguindo o conhecimento, até porque falta muito estudo, muita cultura para vários políticos, né? Eu diria para a grande maioria. Mas eles estão preocupados em manter o cargo deles. Eles não têm nenhuma, com raras exceções, eles não têm nenhuma uma preocupação coletiva. Né? Eles têm uma preocupação particular, eles querem colocar as pessoas da família, é como se fosse uma monarquia, aquilo, sucessores, hereditariedade. Né? Mas na monarquia tem preparação, pelo menos, né? Nesse caso específico, né? Porque, não. assim, por exemplo, você pegar a história dos reis da França, eu tenho paixão pela França, por isso que eu gosto da França, tinham reis, porque por conta da hereditariedade não se conseguia nem preparar, porque eram totalmente fora. Né? Não tinham, até muitos deles foram considerados incapazes de reinar. Então, assim, a gente precisa... Em tudo cabe o conhecimento, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente parar para refletir também, essa diferença da retórica verdadeira e do sofisma, que são aí os nossos queridos políticos. Que é aquilo, né, Paulo? Você que também já atuou na área do poder público, sabe bem, quando a gente fala filosofia na acepção da palavra, ela é levada ao pé da letra, ela é muito importante e vai ser eternamente importante. Sim. A classe política, muitas vezes, fica filosofando com uma maneira de, vamos classificar, ludibriar a população. Talvez não filosofando, sofismando. Aí eu falava, para sofisma vir por trás disso. Ele não vem nem por trás, ele vem à frente mesmo. E aí, o ato de filosofar é uma outra coisa. Exato. E aí as pessoas confundem. E a população se deixa levar, porque eu costumo dizer o seguinte, se eu estiver errado, a doutora Maria Edith, o Paulo possam me corrigir, muita gente fala isso, Edu, não era muito fácil o governo, ou os governos estaduais, ou o governo federal, ampliarem um leque, né, de universidades, isso não foi feito nos últimos anos, ampliarem a possibilidade de uma formação melhor dos nossos professores, desde aqueles mais básicos, né, aos professores universitários, deveria, porque como é que você manobra uma população, Paulo? Como é que você faz massa de manobra? É muito fácil. Quando você tem pessoas que têm pouco conhecimento, não sabem nem dos seus direitos, é muito mais fácil dizer que ela não pode, não deve, que eu controlo essas pessoas. E aí os feudos, que são anterior a muito, né, permanecem. Você veja que nos nossos rincões desse Brasil afora, existem políticos que, como a doutora Maria Edith colocou, é de avô para pai, pai para neto, neto para filho, e vai mandando, e o Brasil fica desse jeito. Sempre ruim. O direito, na verdade, também, eu percebo, e a gente vai, a doutora Maria Edith disse, não que ela tenha abdicado, mas ela teve um olhar diferente. O meu conhecimento continua com relação ao direito, Exato. Eu só não exerço. Não exerce, mas está ali o seu conhecimento norteado nisso. Sim, até porque a minha matéria na Faculdade de Direito é exatamente filosofia do direito. A própria formação dos nossos advogados, são os nossos homens do direito. O Paulo sorri aqui, viu, gente? Você está atrás da câmera, porque é o momento paparazzi, viu? Momento paparazzi. O Paulo não pode ver uma câmera. O Paulo vê uma câmera e já sorri. O Paulo tem dois detalhes. O Paulo tem dois detalhes. Câmeras no trânsito e a luz vermelha, que é o semáforo, ele sai falando. Acendeu a luz, ele começa a falar, Será gente. que quando ele abre a geladeira também? Aí com a palavra... Conversa dizendo, não posso engordar, gente, isso aqui engorda. Com a palavra o próprio Paulo. Aquelas fominhas de madrugada, já sentiram isso? Não. Acorda, Não me dou o direito de fazer de madrugada isso. isso. Tem dias que eu acordo às 2 da madrugada e digo, gente, mas eu estou com fome. Aí eu vou abrir a geladeira. 2 da manhã. E aí é sempre gulodice, nunca é comida. Antes de voltar para o tema, para descontrair um pouco, às 9h39, a Camila Moraes, ela é de Joinville. Opa. Ela mandou um beijo e disse o seguinte, o senhor Bento, eu já o conheci, passou na escola onde eu trabalho, onde eu leciono. Olha que senhor bom. Bento, está ficando velhinho, viu, Bento? É uma questão de educação. Educação a gente a gente parabeniza. Diga lá, Virgínia. Marcelo Rocha, bom dia a todos, excelente programa, abraços aos amigos da bancada. Bom dia, Marcelo Rocha, que você observa ali, M. Rocha Contabilidade desde 2001, vai abrir uma empresa? Fale com M. Rocha. Vai fechar para mudar o ramo da sua vida? Fale com ele.
MEI, Simples Nacional, não importa o regime que você está atuando. Fale com a equipe da M. Rocha, que você vai ter um trabalho de primeira em contabilidade. Agora, eu caco meus botões, né, Paulo? Caco meus botões, que hoje não são muitos, são apenas 2. Tenho lá uma preocupação com a formação acadêmica dos nossos jovens hoje de qualquer área. Sim. Por exemplo, quando a gente fala em medicina, às vezes eu fico arrepiado. Eu vejo coisas que eu não gostaria de ver e nem ouvir. E fico pensando assim, falo para a Virgínia, esses serão os nossos futuros médicos. Como também falo de jornalistas, tá? Porque existem bons e maus em qualquer que seja a área profissional. Tá? Com certeza. Não há uma área específica. Mas o direito, que é tão nobre, que é tão necessário, e eu comungo do mesmo pensamento da nobre professora Maledite, eu entendo que o direito deve ser uma matéria, inclusive, uma especialidade para todos os profissionais. Todos. Deveríamos cursar direito, porque não falaremos tantas besteiras e não deveríamos, nem precisaríamos ter aquele famoso devido do direito do consumidor nos pontos comerciais, porque nós saberíamos nosso direito, né? E ninguém ia querer tapear ninguém. Mas da formação, e eu acho interessante demais, não acho, não, pego o acho, eu não gosto da palavra acho, eu tenho certeza. A filosofia no direito é brilhante. Sim, veja bem, me permita falar dessa conjunção de filosofia com a filosofia do direito. Pois não. A filosofia, justamente porque ela pergunta, duvida. Exato. Ela é, na verdade, e ela não tem sempre uma resposta definitiva. Não. Por isso ela é aporética. Você pode mudar, é o caminho do mundo científico. Ela deixa para reflexão. Exatamente. E que poderá acontecer de as mesmas ideias e reflexões mudarem. Né? Por isso ela é aporética. Sim. Mas o que acontece? A filosofia, ela é zetética, ou seja, ela é para se perquirir, para se duvidar. E o direito, ele é muito dogmático. Né? Nós estudamos a dogmática jurídica na faculdade, claro que eu não vou entrar nessa área agora. Sim. Mas, veja, o que é ser dogmático? Ele é totalmente, ele é algo dogmático, é aquilo que você tem que aceitar. A sociedade vive assim, de certo modo. Principalmente com relação às religiões, né? Exato. Quando você faz a união que se cria, eu sempre falo que é o casamento feliz, que se cria a filosofia do direito enquanto ciência, você está abarcando os dois, um vai ajudar o outro. Claro. Principalmente a filosofia vai acabar ajudando muito o direito. Porque nós precisamos criar seres pensantes dentro de uma universidade. Sim. Né? Em qualquer área. Exato. Né? E no direito, como nós lidamos muito com a palavra, lidamos muito com a escrita, é muito importante que tenhamos a leitura e a filosofia, ela é tão fundamental que qualquer curso, estricto sensu de pós-graduação, mestrado e doutorado, é obrigatória a matéria de filosofia do direito. Você tem que fazer um semestre, goste ou não, de filosofia do direito. Então, ela nos auxilia muito. Né? É encantadora, né? Eu sou suspeita para falar, mas é encantadora. Você veja, Paulo, como é importante e delicioso começar uma semana que antecede ao reinado de Momo, que eu não sou contra, né? Não sou apreciador contumaz do carnaval como Vossa Excelência o é. Não sou mais, não. Engraçado. Não é mais. Eu estava pensando nisso hoje ainda. Quando eu era jovem, eu achava carnaval divertidíssimo. Quando era, não. Faz pouco tempo que... Eu também. Então tudo bem. O ano passado, eu achava... Boa. Uma mentira discreta, né? Eu achava divertidíssimo. O problema todo é que, com a idade, eu acho que as coisas começaram a mudar. E nessa mudança, eu não gosto mais de carnaval. É engraçado. Eu não gosto nem de ver carnaval na televisão. Não somos só nós que mudamos com a idade. O carnaval mudou muito, né? O esquema do carnavalesco. Virou uma coisa muito profissional, eu acho. Eu gosto de assistir os desfiles. Né? Por exemplo, a espontaneidade dos blocos de rua. Eu achava uma delícia aquilo. Mas se você visse o que eu vi em São Paulo, no dia que eu estava lá, pergunta pro Douglas, o que nós vimos dos blocos, né? Posso? Diga. Não, é porque eu estava lembrando, por exemplo, dos Babaianas sem tabuleiro, né? Mas isso lá nos idos de alguma coisa atrás, né? Você lembra que era crítica não lembro política, que eu não era nascido, mas eu li. Nós ainda temos, era crítica política, eram exato. improvisados. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia nós fomos fazer compras no mercado e a Virgínia me atentou o seguinte: ouça o que está tocando aqui.
eram só músicas de carnaval antiga. Ai, que delícia. Ah, lá, lá, mas que calor, eu falei... não é do meu tempo essa. Eu sei que não é do seu tempo. O tempo passa e o senhor resiste. Não. Mas é que ela é muito repetida. Exato. E eram músicas, e eram composições para nós refletirmos. Sim, Intrinsecamente colocadas ali na letra, algo que era para, de repente, as autoridades não comentaram, mas era uma música de carnaval. Hoje não. Hoje usa-se da sexualidade, muita baixaria. Não temos mais música. Não temos. Então, fica muito difícil, né? E uma sociedade que hoje ela é formada sem um alicerce forte, eu vejo hoje muita preocupação das pessoas, principalmente com uma etiqueta, né, Paulo? Que a gente costuma dizer que de composição de modos, de como você vai atuar, mas, na verdade, a coisa mais clara que é a formação do caráter, a formação do ser humano, essa não pode mudar, é uma essência. Tá? E a gente vê, às vezes, os filhos e os pais, que eu citei um exemplo aqui na semana passada, eu vou repetir, e a gente vai ao intervalo, que eu achei brilhante, eu fiquei atento, olhando, naquele momento que a gente se sente um pouco até embasbacado, né? Ano passado eu fui pegar minha filha no colégio, e saía um grupo de 4 ou 5 jovens, adolescentes, 15, 16 anos, e o senhor que fica à frente do colégio, lá, enfim, lá uma brincadeira de baixo nível, passaram lá a mão onde não deveria no senhor, não sei o quê, ficou aquela gargalhada, aquilo tudo engraçado, e um pai à frente do colégio no seu carro. Quando ele observou, como eu e como mais 2 ou 3 mães estavam, olharam, mas que negócio é esse? Que absurdo, né? O pai saiu do carro e aí veio todo mundo naquela alegria. O filho e mais 4 ou 5 meninos. Ele parou, olhou para o filho e falou assim, você vai voltar lá e você vai pedir desculpas. Aí o menino, pai, é brincadeira. Isso não é brincadeira. Não se faz isso. Você não é educado em casa para isso. E os outros meninos vieram assim, tio, não sei o que ela. Sabe o que ele virou e falou? Eu não sou tio de vocês, porque se fosse, o tratamento seria diferente. Então, vocês voltem lá e mostrem que vocês têm um pingo de educação. O senhor não sabia, e as mães lá, até uma mãe, ela falou, poxa, mas que rigor, são garotos. E aí podem fazer tudo. Aí, esse é o problema. Aí, hoje não se dá educação. Exato. E aí o problema é o seguinte, um jovenzinho hoje, um meninozinho, que são crianças, amanhã pode estar à porta da lei por cometerem alguma atrocidade, um crime, ou não respeitarem, né? Então é importante que nós façamos esse papel, nortear a educação. A doutora, a professora Maria Edith, tem filhos? Tenho. Então, passou aí pela geração, e olha que importante, né, Paulo? Estudou, abdicou de várias coisas na sua profissão, porque teve a importância do lado materno de olhar o crescimento dos filhos, mas não deixou de entender a filosofia. Lá em casa era bem rigoroso. Imagina, vou cometer uma indiscrição aqui. Mas boas famílias era rigoroso. Quem recebe educação, dá educação. Sim, exato. Vou cometer uma indiscrição. A senhora... até uma questão de educação, mas você, jovem, e o seu esposo, conversando sobre filosofia e o direito, Paulo, ela fez uma lembrança aqui muito importante da qualidade, da capacidade profissional do seu esposo. Vem um mundo muito diferente da época que vocês iniciaram. Com certeza. Né? Os meus filhos não são do casamento com Otávio Borba. Pois não. Eles são do meu primeiro casamento. Pois não. E ele também tem 2 filhos, então mas não impediu de trazer para eles o mesmo esteio de respeito. Com que os meus filhos foram educados e os dele também foram dessa maneira. Olha que bacana. Para a gente, eu agradeço aos meus pais, né, porque eles foram rígidos, né? Isso não quer dizer que eles tenham sido violentos, nada disso. Sim. Eles cobravam... A rigidez não necessita violência. Se bem que eu vou ser bem sincero, sou filho de espanhola com português. Tomei meus tapinhas na orelha, tomei os puxões de orelha, ouvia lá de vez em quando, a orelha ficava desse tamanho, não virei ladrão, não virei bandido, não me perdi em drogas, nada disso. Aí eu te pergunto lá atrás, os meus pais agiram com exagero? Não. Mas você, na verdade, é assim, porque a educação que não
que não foi só o tapinho, o puxão de orelha, Sim. a palmada. Exato. Não foi só isso, né? Claro. Isso era claro. talvez uma forma dos antigos imporem limites, exato, porque também exato, foram criados assim. Exato. Né? Mas o que importa é a autoridade dentro de Claro, casa. claro. Hoje muitos pais, né, veja bem, isso não é uma crítica, mas é uma constatação, porque eu não vou entrar na crítica, mas tratam os filhos como no mesmo nível. Então, o filho xinga, o filho fala como palavrão. iguais, e não deveria ser. Desde criança. Há que se ter uma hierarquia e o respeito. É fundamental a hierarquia claro. numa família. A Maria Dulce Alcântara, aqui, que ela é de São Paulo, diz que mora, que tem residência aqui, diz que virá passar o Carnaval em Santos, fez uma pergunta aqui dizendo o seguinte: a gente vai para o intervalo, Maria Dulce, mas eu vou perguntar aqui para a nossa convidada, a sua pergunta é: qual é o seu filósofo predileto? Olha, o meu filósofo predileto, eu confesso que é Sócrates, tanto que a minha dissertação de mestrado foi com base numa releitura do julgamento de Sócrates. Mas eu amo Platão, Aristóteles, até porque eles foram, o Platão foi discípulo, né, do Sócrates, e o Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, eu não deixo de confessar, o meu queridinho realmente é o Sócrates. Ele está atual demais, gente. A nossa Maria Lúcia aqui de de Almeida, ela cita aqui que ela é aposentada hoje, mas ela era professora de filosofia. Ai, que linda! Um beijo Por isso a pra pergunta que eu não tinha nem parado para pensar de escolher, viu? A respeito de qual o filósofo predileto. A gente vai em intervalo. Obrigado pela participação. E é o que a gente fala aqui. A gente tenta, dentro do possível, trazer boas cabeças, as melhores, para dar esse conceito. Ponto a ponto, que está indo para o seu terceiro ano, traz isso, né, com vontade e vocação de ajudar, auxiliar. A educação é uma mescla, né? Educação dos pais em casa e adquirir cultura na escola. Porque tem gente que faz a confusão, achando que você manda o filho para a escola, Paulo, para ter educação. Não. Educação em casa, sim, há um complemento com cultura e educação. Mas nós vamos chegar lá. Paulo, segundo a previsão aqui do Instituto Climatempo, nós teremos chuvas fortes a partir de quarta-feira, há uma mudança do tempo, uma frente fria está chegando, tudo indica que o carnaval será chuvoso. Portanto, aproveito a oportunidade para convidar as pessoas para ir assistir, ver a exposição do famoso Fausto Ivan, uma exposição em memória, porque ele faleceu há 2 anos atrás, mas está lá na Galeria de Arte Célula Máter, lá da Casa do Barão. Casa do Barão. E é uma opção no carnaval. Só não abrimos domingo, mas abrimos de segunda a sábado, portanto, quem não puder no domingo, fique em casa vendo TV, mas de segunda a sábado, dá um pulinho lá, vai assistir essa exposição linda. O Henrique Roberto Bernardes, do Itália, perguntou por que você não cria o bloco do Conde. Não deixa de ser uma boa ideia. Imagina que elegância, né? Boa ideia, o bloco do Conde. Não tinha pensado nisso, viu, Henrique? Eu vou até dizer, eu vou trocar o nome de Casa do Barão para Casa do Conde, porque como Conde é mais do que Barão, né? Então eu acho que é uma questão de justiça, né? Vamos colocar Casa do Barão, não, vai ser Casa do Conde. Falar nisso, aproveitando agora, que começamos a semana, né? E a Virginia vai para o último intervalo, para as despedidas, só para o pessoal refrescar a memória, né? Inclusive, outro dia, só fica dando ideia, né? Nós estávamos com um programa aqui no ar, procurando sempre num nível muito bom. A Virginia vira para mim e falou assim, o programa acabou de ser removido do ar na Rússia. Lembra-se disso, Virginia? Porque eu comentei aqui, de forma educada, respeitosa, sobre o senhor Putin, que o senhor classifica ele como? Filho da Putin. Filho da senhora Putin, eu quero traduzir isso, não há nenhuma. Só para que tenha ideia, as pessoas não estudam. Aí eu fui provocado aqui por alguns ouvintes e espectadores, assim, Eduardo, como é que era o nome da esposa do senhor Putin? Aí eu disse, o nome, se você estudar um pouco da história russa, da antiga composição dos países da União Soviética, a ex-esposa do senhor Vladimir Putin chamava Dona Putina. Putina, é isso mesmo. Tá lá. E aí um ouvinte falou que eu estava de sacanagem com ele e usou esse termo. Eu falei, dá uma estudadazinha, depois você... Nós não podemos falar muito, porque senão eles vão tirar do ar de novo. Mas você sabe que ele me mandou uma mensagem muito bacana, muito educada, dizendo assim, rapaz, virei um fã agora de estudar tudo que aconteceu na Rússia, na França, na Espanha. Mais um aposentado. Então, se você tiver aposentado ou não, mergulha nos livros. Você não sabe como você fica com outro universo. Vai aprender muito, com certeza. Ao invés de você sentar à mesa, para falar um monte de besterol, que nem eu e a Virginia, a gente
está usando um time. Quando a gente senta à mesa para tomar café, política não se fala, futebol não se discute, e religião, que é isso? Cada um tem uma visão. Então, para não ter briga, né? Cada um tem uma visão. Virginia, vamos ao intervalo, e a gente está caminhando para o final do programa dessa segunda-feira. Muita gente participou aqui, mandou, e o pessoal perguntou assim, Eduardo, você vai desfilar em alguma escola? Não. Por sinal, amanhã, por volta das 12 horas, conhecido meio-dia, né, Paulo? Isso, nós temos a apuração dos desfiles do Carnaval de Santos. Tem gente aqui perguntando, quando será o desfile? Já foi. O desfile foi agora, esse final de semana. A cidade de Santos, ela sempre faz o desfile, né, de uns anos para cá, uma semana antes do desfile em São Paulo e Rio de Janeiro, justamente para não confrontar. Santos, que já teve um dos carnavais mais fortes, né, e efervescentes, infelizmente perdeu esse status, né, porque o Paulo deixou de desfilar, né, Paulo? Ah, é verdade. Eu não sou mais chegado ao carnaval. Muito sucesso a quem gosta. A Maria Emília falou para você aqui, além da bom dia, falar como é o nome do barão. Gustav Kurt von Pretzelwitz. É bem complicado em alemão. Alemão fica mais bonito de falar. Mas ele, né? não pulava carnaval, não, pode não ter pulava. a certeza disso. Olha, tem gente pedindo para fazer um programa sobre ele, sobre a história dele em relação aos alemães, à guerra, né? Acho bastante interessante. Por falar em guerra, Deus existe para quem tem dúvidas, né? Vocês viram o que aconteceu, nós fomos no intervalo na Inglaterra? Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada e estava sendo desativada e ela explodiu. Graças à tecnologia, estava se usando robôs para desativar. Ela explodiu, ninguém ficou ferido. Mas destruiu os robôs. O robô você constrói outro, não tem problema. Agora, se fosse... Isso já aconteceu anteriormente já, em outros países. Exato. Mas vitimou algumas pessoas. Por isso, hoje, essas bombas que não têm tanta tecnologia, o desarme delas é mais conceitual fazer com os robôs. Já que produz robôs, os robôs podem fazê-lo, é melhor do que perdermos vidas, né? E, infelizmente, né, isso a gente acaba percebendo. Farei uma oração por esse robô que faleceu nessa bomba. Só para finalizar o intervalo, a invasão russa está completando quase um ano a Ucrânia, né? Russos avançam aos poucos sobre cidade tida como fortaleza ucraniana. Eu temo dizer que o confronto da Rússia contra a Ucrânia está ficando cada vez mais feroz, mais pernóstico e mais desumano. E isso é muito triste. Deixo para reflexão aqui da ONU. E aí? A indústria armamentícia, a indústria militar, é que mais se favorece. Quando você ouve dizer assim, olha, tal país forneceu tantos tanques, olha, tal país forneceu mísseis, olha, só cresce endividamento para a Ucrânia e o recado é o seguinte, Paulo, você que gosta muito das coisas antigas, museus, não vai sobrar nada. Não. Isso é que as também, igrejas estão sendo né? destruídas, Tudo, teatros lindíssimos, lindos, maravilhosos. tudo, lugares históricos, os portos estão sendo destruídos. Aí eu até deixo uma pergunta no ar, outro dia um jornalista, numa discussão, eu entrei nessa discussão, ele falou, está aí um ponto que eu não tinha abordado. Onde fica o direito internacional, as convenções que foram criadas da OEA? Mas esse país precisa fazer parte da União, não faz. Mas tem vidas lá, gente. Tem pessoas que estão morrendo. É complicado, eu não sou especialista em direito internacional, mas se realmente eles não aderiram, né, aquilo que poderia, na verdade, ter uma interferência para que não houvesse atitudes como estamos tendo nessa guerra, realmente fica difícil. Aí teria que partir mesmo para o âmbito de um tribunal internacional em termos de direitos humanos. Nós não temos nesse conflito, os russos classificam como operação especial. Eu vou invadir sua casa, Paulo, vou quebrar tudo, é uma operação especial, viu, Paulo? Puxa vida. Você veja que simpático. Adorável. Né? Lindo. Só que vai ser recebido com bala. Uma bala de Por hortelã, que não? bala de framboesa. O que me deixa muito triste, e a doutora Maria Edith de Vasconcelos, que é advogada, professora, doutora em filosofia de direito, coisa linda falar em filosofia do direito, falta uma mediação. São muitos interesses e, assim, a União Soviética, a Rússia, né? A Rússia, eu ia falar exatamente isso. Quando começa a União Soviética e depois passa a ser, na verdade, não vou entrar no mérito das guerras, de tudo aquilo do separatismo que houve, enfim, e que passa a ser só a Rússia, ela carrega ainda
aquele autoritarismo Correto. terrível da União Soviética. Correto. Né? Então, assim, eles estão ouvindo o programa ainda? Não, eles ouvem porque o programa é tirado naquele momento. E eu vou seguir na seguinte condição. Vocês, mulheres, eu digo que não é só olhar para as mulheres russas e falar que elas são muito bonitas, e são realmente mulheres são lindas, mas veja como elas são tratadas como objeto. Exatamente. Somente isso. E tem mulheres lá que eu li já muito a respeito, extremamente capazes em várias áreas. Inclusive no Exército, né? Sim. No Exército Russo. Sim. Vale lembrar que no começo desse conflito, eu não sei se a doutora Maria Edith e o Paulo lembram-se, o presidente russo colocou uma mesa muito bonita, foi feito um estúdio, né? Com flores, rosas, uma mesa muito grande, muito bonita, e eu comentava com a Virgínia, perceba, ele serviu lá um chá, um café da manhã para várias mulheres lindas, mas que eram comissárias de bordo e outras atividades profissionais. Elas não tocavam em nada, simplesmente elas tinham um sentido de observância dele e não digo nem respeito, um certo medo, claro, para não poder se posicionar. Eu não quero tratar a mulher assim, eu quero tratar a mulher, professora e doutor Maria Edith, qual é o seu pensamento? Eu estou fazendo isso, estou certo ou estou errado? Aí dizer o seguinte, belíssima colocação, opinião, vamos pensar nisso. E é isso que a gente tem que fazer. Vocês são mulheres, entendam, vocês têm todo o poder. Essa babaquice, que eu vou usar esse termo que tem homem que fala, mulher é para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Esse é um belíssimo imbecil. Só isso que eu tenho para dizer. Virgínia, vamos ao intervalo para despedir do programa nessa segunda-feira. Semana que começa em ritmo de... Carnaval. Por que o pessoal, Paulo, você que é um estudioso, por que o carnaval simula o fato do dedinho para cima? Pedindo a Deus que não chova. Deus, não deixa chover para a gente poder pular o carnaval. Mas você sabe que eu gosto, eu sou aquariana, eu amo o carnaval. Opa! Aquariana. Olha, não fale não fale de signos aqui, porque a Virgínia é apaixonada. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa querida aqui do programa, sempre está com a gente. Meu querido Jorge, astrólogo, está sempre com a gente aqui. Ele está sempre com a gente aqui. Até a Vitória já virou fã dele. Já virou fã dele. E o pior é que ele acerta. Ela falou, não, ele acerta. Uma vez eu cometi um estudo. Não, é um estudo. Uma vez eu cometi um impropério com ele, que eu chamei ele de bruxo, brincando, ele fica bravo. Mal danado acerta. Já fez o seu mapa de nascimento? Não fiz. Doutora, já fez? Eu já fiz o meu, e meu ascendente é aquário também. Então, eu sou a verdadeira aquariana. Não tem problema. É a aquariana porreta mesmo. E eu gostei sempre de carnaval, mas assim, só na minha juventude consegui pular, depois as coisas mudaram. Mudaram demais. Mas era outro nível. O Paulo me contou, eu não era nascido, mas o Paulo me explicou tudo. Quando você escuta aquelas marchinhas de carnaval antigas, ainda dá para mim ainda dá aquela... O Paulo, não é à toa que ele foi chamado pela Grecinha em 2000, porque o Paulo saía de casa, olha a cabeleira do Zezé, será? Vamos ao intervalo e voltamos com o despedido. Cuidado com essa bullying. É preconceito. Mas não é. E assim, infelizmente as pessoas não raciocinam, não é? Porque todo mundo tem o direito, de se expor como quiser, né? E assim, será que ele é? É inteligente. Será que ele é brilhante? É inteligente, é sagaz. Será que eu vou colocar? É audacioso e é brilhante. Vamos ao intervalo antes que o Paulo derrube água aqui. Volto já. Intervalo, Márcia Gouveia, eu também estou sempre aqui, risos. É verdade. Márcia, vem um dia tomar um café com a gente aqui, que aí você fica detalhando se o Paulo está com o cabelo bem cortado. O problema é o seguinte, gente. O Paulo cortava o cabelo no Jaça, encontrava o Silvio. Aí o Paulo brigou com o Jaça, tá indo no Jossa, deu nisso. A gente volta já, tchau. Quer dizer que antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta com o final do programa de hoje, delicioso programa. E para o Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique, ele é de Santos, estudante, ele perguntou sobre o que eu tinha comentado de publicidade, e é verdade, você falou aqui, a morte do publicitário, fantástico publicitário Mauro Salles, só com 90 anos, uma cabeça boa, eu pude conhecer uma vez na imprensa esportiva do Estado de São Paulo, ele, Nizanguanais, Washington Oliveto, cabeças... Roberto Justus, pessoas que estavam num grande evento, eu fiquei espantado, principalmente ele a simplicidade, enquanto outros tinham lá uma altivez um pouco maior, Paulo, você sabe o que eu estou falando? Sim. O senhor Mauro Salles foi de uma espontaneidade, brincando, e ele contava alguns fatos pitorescos da publicidade que me encantaram. Então, é uma cabeça a menos para pensar de forma positiva. Quando a gente perde no Brasil uma cabeça positiva, eu fico triste demais. A gente está empobrecendo. Então, infelizmente, aí, que você que é estudante de publicidade, pegue livros, pegue muitas biografias que você vai ter de pessoas maravilhosas do meio publicitário, e aí siga... está se comentando muito que a publicidade vai acabar por conta da inteligência artificial. Tenho minhas dúvidas. Não. Tenho minhas dúvidas. É a mesma coisa falar que o advogado está em risco. Aquela história. Nós já temos, inclusive, muita coisa a respeito. Nossa, vai lá que o robô faz a petição para você. Calma. Eu penso que... Muita calma. Muita calma nessa hora. Eu penso até que é importante, veja bem, mais uma coisa importante de você ler e o estudo da filosofia. A convivência humana, né, é que nos faz pessoas melhores. Né? Sim. Por isso tem aí até um debate grande com relação ao ensino EAD. Né? Sim, muito bem colocado. Então, e outra coisa que eu gostaria de colocar
assim, apesar de todas as dificuldades de ensino e da educação de um modo geral, seja pública ou particular, eu tenho muita confiança no jovem, porque ele às vezes também não recebe aquilo que precisa receber para ter o resultado que precisa ter. Ele precisa de um feedback que não chega. Se nós pensarmos, assim, por exemplo, claro que existem exceções, mas se nós pensarmos nas desigualdades do Brasil... Muitas. E nessa falta de oportunidade de estudos, eu disse que quando falo em meritocracia, exato, me arrepia. Muito, né? muito. E, na verdade, se você pega, por exemplo, uma criança que vem dos estudos, se torna adolescente de uma comunidade, se ele não teve a presença da família para orientá-lo, o que você pode esperar? Uma criança que não tem estudo, exato, muitas vezes passa o dia sozinho, né? Não tem estímulo. Não tem estímulo nenhum, né? De repente até maltratado pelos pais, isso quando tem pai. Eu vou usar aqui... Então é muito difícil, nós precisamos pensar em termos doutora, de Brasil. Professora Maria Edith, meu querido Paulo Eduardo Costa, conde, profissional de 4 costados em várias situações que a gente sabe, o teu esmero, o teu capricho em todas as funções. Eu fico doido quando vejo um deputado, um prefeito, um vereador, dizendo, não, mas que... Primeiro que, vamos lá, essa história de chamar as regiões pobres de comunidade é uma maneira de disfarçar. Continuam sendo favelas, continuam sendo trapiches, palafitas, não se deixe levar. As pessoas que estão lá precisam ser tratadas com respeito. Se você quer acabar com a violência daquele local, não é construído presídio. Paulo, você já percebeu? A área continental de São Vicente não pode instalar uma fábrica, não pode colocar uma universidade, mas presídios já são 3 para 4, né? E tem mais projeto para 2, aí pode. Eu acho que deveria fábrica de destruir humanos. Instalar naquelas comunidades centros de cultura, centros de lazer, escolas, universidade, esporte. Eu acho que o Estado tem que estar presente. Você vai ver se o marginal vai conseguir levar alguém para esse caminho. Talvez uma ovelha desgarrada, outra tudo bem, mas a grande maioria vai seguir o caminho do bem. E construir mais escolas públicas, né? Sim. Por isso, eu vou ressaltar aqui, parabéns à Prefeitura de Santos, e eu vou citar aqui agora, eu mal conheço o prefeito Rogério Santos, conversei com ele 2 ou 3 vezes, mas nós precisamos trazer no programa. Vamos trazer um dia até junto com o Paulo, para a gente discutir bastante cultura. Vai ser um prazer. A antiga Strong, aqui embaixo na Conselheira, vai virar um colégio da Prefeitura, uma estrutura da Prefeitura. O antigo Colégio Mars, aqui na Ana Costa, vai virar um complexo educacional da Prefeitura. E a Prefeitura está adquirindo a área do antigo Center Castilho, ou quem queira mais, né, o antigo Roldão na Nossa Senhora de Fátima, também para educação, escola. Olha que maravilha. Você pega pontos e vai transformando em educação ainda melhor. Educação é tudo. Eu digo que se você, qualquer que seja o gestor público, claro que a zeladoria é importante, mas se você atacar educação, cultura e saúde, porque também é o seguinte, quando a pessoa vive num local que o esgoto corre a céu aberto, você vai gastar muito mais em saúde. Com certeza. Você vai ter muito mais gasto com a saúde. Então, pensem nisso. Então, eu deixo esse pensamento para toda a população, para todos os nossos representantes públicos. Vamos ter aí uns 5 dias, né, Paulo, de carnaval, para ficar pensando e agir. Eu vou voltar a agir, Vou ler Paulo? muito. Vai ler bastante. Muito, com certeza. Qual é o seu próximo livro de leitura agora, Paulo, para encerrar? Eu tenho uma pilha de livros lá, porque... Dá uma dica para um bom livro para leitura desse final de semana. Tem tanta coisa leve e gostosa, gente. Meu Deus do céu. É difícil dar uma dica, porque depende de gosto da pessoa. Eu sou muito eclético, eu leio um pouquinho de tudo. É muito engraçado. Tem um autor preferido ou não? Muitos, aí não dá também para ter um específico. Eu gosto muito das obras do que escreveu José Mauro de Vasconcelos, eu gosto muito do que escreveu Jorge Amado, eu gosto muito do que escreveu tanta gente. Para você ter uma ideia, estou lendo 5 ao mesmo tempo agora. A minha mãe ainda perguntou, como é que você consegue ler 5 livros? Eu falei, quantas novelas você vê? Ela falou 3. Eu falei, se você vê 3 novelas, eu leio 5 livros. Depois dessa... Acabou. E carnaval, para mim, vai ser leitura, porque todo autor que lança livro lá no Instituto Histórico, e não são poucos, eles normalmente presenteiam a instituição e normalmente dão a mim um livro. E eu gosto muito Já que você está com a palavra... Aliás, aquele livro que você me deu, Cidades Inteligentes, eu li com muito carinho. E é brilhante o livro, muito bom. Veio de Dubai. Muito bom. Um brasileiro, um executivo brasileiro, nos presenteou, muito bom, através do nosso querido Marcos Muniz, com 350 exemplares.
Cidade Startup. Só para que você tenha uma ideia, ele é um executivo brasileiro que simplesmente conquistou sucesso em Dubai. Ele é um dos responsáveis por toda a modernização e tudo que funciona na cidade de Dubai, naquela região. Então, veja que exemplo bonito, com a educação. Casado com uma italiana também, que trabalha muito nessa área, né? Uma arquiteta. Então, nós brasileiros, quando temos capacidade, a gente vai longe, viu? Não tem quem segure, não. É só não atrapalhar. Eu costumo dizer, se os nossos políticos não atrapalharem, já ajudam. Já ajudam. É verdade. Paulo, obrigado sempre pela presença aqui. Uma honra. Lembrando aí a quem quiser viver o espírito carnavalesco, no sábado próximo, vamos ter um desfile de fantasias de crianças. Opa! É uma coisa completamente diferente, mas a ideia é valorizar o estilista, a criação local, a costureira local, aquela coisa gostosa, bem ligada à nossa regionalidade E caiçara. tudo de graça. Tudo de graça, a partir das 3h, lá no Instituto Histórico, sábado agora de carnaval. Como foi o evento dos cães? Maravilhoso. Eu não pude ir, estava atarefado aí, mas me deu vontade, ô Paulo. Se eu não tivesse a fazer, de você, porque a gente adora cães, né? E comi uma tapioca muito gostosa, então eu lembrei de você por conta Virginia, da tapioca aí de que o boa Paulo está qualidade. suspenso nos próximos 20 meses. Só poder ter trazido uma tapioca para tapioca fria, para a doutora. Tapioca tem que ser Mas quentinha. nós esquentaríamos a mesma, não teria problema. Paulo, põe o Paulo no livrinho vermelho pela provocação. A Márcia Gouveia, o comentário, lembraram do meu comentário sobre o cabelo do Paulo? Vocês Lembrei, são demais. lembrei. E olha, bom que ela lembre, viu? Bom que ela lembre. Você viu, ouvintes que ficam nos observando, Maridite, é uma coisa impressionante. Exato. Não basta assistir, tem que seguir também. Quero agradecer demais a vinda da doutora Maria Edith Vasconcelos, advogada, professora, doutora em filosofia. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, uma honra sentir esse seu conhecimento, a maneira muito fácil de explanar, colocar com sapiência e mostrar que os caminhos estão abertos. E com inteligência, todos nós podemos buscar melhores degraus na nossa vida e que a sociedade pode ser muito melhor. E nós, no Brasil, como a gente precisa, literalmente, né, Paulo, crescer em vários aspectos, a filosofia é um belíssimo caminho para você entender quem somos nós. Exatamente. Né? Aliás, ela começa com essa pergunta, né? O desenvolvimento, né? Até se chegar à filosofia. Muita gente fazendo aqui no mundo. Exato. Por isso vai passando por etapas. O Paulo, inclusive, muitas vezes eu ligo para ele e diz assim: Eduardo, ser ou não ser? Eis a questão. Eu falo, seja. É isso aí. Seja, que é importante. Foi uma honra brilhante. Eu gostaria de agradecer. Foi, na verdade, um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado. Um prazer em estar com o Paulo também. Isso. Eu agradeço muito o convite. Você que me ajudou, né, Priscila, bastante. É a Virgínia. É a Virgínia. Virgínia, desculpa. É que eu recebo e-mail no seu nome. É você que me passa a mensagem? Então. Não, desculpa, Virgínia. Trocar os nomes é muito desagradável. Ainda mais eu faço isso indireto, né, Marco Antônio? Não, mas é... Claro que sim, Alberto Roberto, não tem problema. Esse Paulo Mas eu agradeço porque conseguimos acertar as agendas aí, enfim. E, na verdade, eu queria deixar aí uma pequena mensagem para todos vocês, todos os ouvintes, os que acompanham o programa. Isso, muita gente acompanhou hoje. Comecem a ler filosofia bem tranquilamente. Posso pedir uma dica de um bom livro, né? Que sugira para um livro? É difícil, porque para lembrar assim não, para começar com a filosofia, eu tenho, assim, na verdade, umas dicas dos livros de filosofia do direito, mas para começar de filosofia, de repente a nossa professora que está nos ouvindo aí pode colocar a dica. Que ela mande sugestão aí, a gente depois replica para os ouvintes e espectadores. Só de filosofia, porque é começar pela filosofia, porque nem todos são, né, estudantes de direito, operadores do direito. Não, e a doutora Maria Edith comentou isso, eu me lembrei agora, o seu filósofo preferido é Sócrates. É Sócrates. Eu me recordo, eu repórter da CBN Globo, em Ribeirão Preto, olha só como é que são as coisas, me lembrei do fato agora. Eu vi na arquibancada o ex-jogador Sócrates. Sim, o pessoal brinca muito comigo. Quando eu fui lançar o primeiro livro,
foi sobre Sócrates. Eles acabavam brincando muito comigo. Você era jogador, né? Por conta do Sócrates naquela época. Mas eu tenho, sim, um livro para indicar, que, na verdade, ele foi escrito por Platão, porque Sócrates nada escreveu, sim, né? Sim. Os discípulos é que levaram os diálogos, né? Imagina, naquela época, você escrever no pergaminho, não era fácil, né? Mas trouxeram a nós... O Platão trouxe a defesa de Sócrates. Então, tem um livro, a Apologia de Sócrates, escrito por Platão, que é uma das maiores obras que eu li na minha vida. Olha que eu já li muito. Eu vou guardar isso e vou guardar o que o ex-jogador não está mais entre nós, infelizmente, que era uma pessoa muito inteligente. Para quem não sabe, o Sócrates jogador era médico, formado, ortopedista, e ele parou para mim e disse assim, garoto, olhou para mim, aquele jeitão dele, Sócrates nada escreveu, eu nada escrevo, e quando começo a falar, eu divido em duas partes. Você quer que eu fale de forma inteligente ou de forma como o jogador de futebol quer ouvir? Eu falei, fale da forma como você achar melhor. Foi uma entrevista brilhante. Ele era e muito uma preparado. Pessoa, nossa, sensata demais. O irmão também muito preparado. Raiz fez também. filosofia, inclusive na França. Então, exatamente. E eu fiquei encantado. E olha qual foi a minha surpresa. Encontrei ele depois uma outra vez, num outro jogo. Quando eu me aproximei dele, ele falou, eu lembro de você. Foi uma das poucas entrevistas inteligentes que eu dei na minha vida. Olha que coisa boa. Ali eu ganhei um prêmio. Porque eu não queria ouvir o jogador de futebol. Claro. Eu queria ouvir alguém que entrou no mundo do futebol com uma outra cabeça. Sim, e isso é importante para as pessoas terem esse conhecimento também. Olha, para você ter ideia, Paulo, ali dentro do campo, ele chegava para um jogador, um companheiro que sofreu uma lesão, e dizia para o companheiro, você sofreu essa lesão, você vai ficar tanto tempo em recuperação, tempo fora, porque ele era ortopedista. A maior parte dos jogadores mal consegue assinar. Eles compram belos carros, roupas de marca, mas não querem estudar, que é importante, que o futebol acaba. Sim. A educação jamais. Dinheiro, futebol, fama. Exato, acaba. Efêmero, né? Foi uma honra que a gente estourou o tempo, mas de uma forma muito gostosa, na segunda-feira, começando essa semana. Fique conosco, manda a participação, lembrando em www.radiostarnewsantos.com, já estamos no ar, tem um aplicativo, o Instagram e as duas mochilas presentão da Carrier do Brasil, para que você possa. O Bento deu uma dica boa aí, né, Virginia? O inventor do ar-condicionado e a voltagem, tem uma resposta só, mas ele deu 3 ou 4 que te ajudam também. Vamos embora, Virginia? Bora. Vamos embora. Boa semana ao Paulo, boa semana à professora, doutora Maria Edith. Um abraço para todos vocês. E olha, juízo e segundo informações do Instituto Climatempo, a partir de quarta-feira o tempo muda. Chuvas virão para toda a Baixada Santista e boa parte do país. Tchau.